uma mão filmando, passar com cuidado. Aí, ó. Da floresta amazônica. Olha que estradinha bonita. O Brasil foi um país que... Ele pegava um tarugo assim, 10 polegadas. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Rurópolis. Para quem acompanhou o vídeo anterior, nós voltamos para cá. A princípio conseguimos arrumar as motos e o objetivo do vídeo de hoje é chegar até Fordlândia. Daí a gente vai ver se vai fazer alguma coisa por lá e se fica por lá mesmo ou se segue para Itaituba. Bom dia, Lecapel. Bom dia, pessoal. Tá cedo aqui, ó. Nem amanheceu ainda. Olha o tamanho dessa pata numa construção aqui. E essa aqui na frente é a BR-230. Vamos tomar um café da manhã e arrumar as motos lá, colocar a bagagem da moto e pegar a estrada. Aí, ó. Ali é a entrada, naquela parte que tá acesa do hotel. Aí deixamos as motos aqui, ó. E o vazamentinho. Vamos ter que ver isso aqui, viu? Tá aumentando esse vazamento. Vamos lá guardar isso aqui. Aqui, ó. Aí pessoal, motoca arrumada. Givaldo tá aqui acompanhando a arrumação, né não? Lecapel terminando de arrumar a moto dele. E vamos para esse sentido. Eu não sei se isso aqui é nuvem ou se é neblina. É nuvem ou neblina isso aqui? É neblina. Então o céu tá azul provavelmente. Quer dizer, tá limpo, isso que eu quis dizer. É, quando tá assim é porque o sol vai ser quente durante o É? dia. Oh, ainda bem. Ligar a motoca, abastecer e seguir. Agora são 10 para 7. Ah, que céu lindo ali atrás. Ó, pena que vocês não estão vendo. Abastecer a motoca e seguir. Começar esse dia aqui pedindo a proteção de Deus para que possamos vencer os desafios do dia, que possamos gravar um conteúdo legal para vocês e poder aproveitar também. O objetivo de hoje, como eu já falei, é ir lá para Fordlândia e poder ver lá a construção antiga lá com os tornos, né? Daqui até lá são 122 quilômetros. Sendo que tem 45 mais 30 de terra. Aí chegando lá a gente decide se a gente fica por lá ou se segue para Itaituba. 6,75 a gasosa. E aí, caramelo? Caramelo. Moto abastecida, tá com 9.795 quilômetros. Aproveitar este início de dia para falar dos apoiadores do canal. Se você precisar de seguro para sua moto, carro, casa, caminhão, fale lá com o Eduardo da BNP Seguros. Com certeza ele vai fazer uma cotação que te atende aí. Seguro viagem da Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que tem cobertura de viagem de moto sem a necessidade de nenhum adicional. Lá você pode usar meu cupom de desconto, mas tem que ser feito o seguro pelo link que está aqui na descrição. Ou Fiatac, vocês já viram aí os produtos que eu uso, né? Garrafa térmica, mochila, bolsas. Entre lá no site, tem bastante coisa legal, canivete. E lá também tem o meu cupom de desconto. Vou tirar a foto aqui do portal.
Agora vou pegar a estrada aqui. Olha lá, dia nascendo, dia lindo de Deus. Eu lavei a viseira do lado externo, mas dentro tá cheio de terra. E por fim, não menos importante, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Lembrando que todos os vídeos são gratuitos. Tem pessoas que não entendem isso, que acabam clicando em algum vídeo que está escrito exclusivo para membros e pensa que eu vou deixar esse vídeo eternamente para os membros e que tem que pagar para assisti-lo. Não, todos eles são gratuitos. Eu libero um vídeo por final de semana. Lá atrás o sol nascendo e aqui uma neblina da floresta amazônica. Eu perguntei no vídeo anterior, claro que eu ainda não consegui ler os comentários, sobre o que seria isso. Se isso é neblina, se é névoa, se é cerração. Eu não sei a diferença. E começa até a embaçar a lente da câmera. Eu tenho que ficar passando o dedo toda hora assim, ó, senão fica embaçado. Não damos nem 5 km. Já apareceu um trecho de terra aqui. Eu sei que são 30 km nessa via de Rurópolis até Itaituba, mas não sei se começa logo aqui. Bastante criança embarcando aí no ônibus escolar. Elas ficam aqui na estrada esperando o ônibus passar. Aqui começou uma pedreira, trânsito de algumas carretas. Eu acho que ainda volta o asfalto. Vou fazer a ultrapassagem aqui das carretas. Aí. Os caras sofrem aqui nessas estradas, hein? Então, indo reto aqui, essa daqui ainda faz parte da BR-163. Ela fica junto com a BR-230. E aí, chegando num trevo ali na frente, indo reto para Itaituba, se virar à esquerda, desce para o sul, Mato Grosso ali. E uns 50 quilômetros de Rurópolis acaba o asfalto. Pelo que nos disseram, são 30 esse pedaço aqui. Bora lá. De estradão. Ó a motoquinha. É uma bis ou é uma pop? É a pop. Rapaz, parece que vai desmontar a moto. Painelzão. Um caminhão aqui. Um pouco de poeira. Ver se a gente ultrapassa aqui agora. Com uma mão filmando, passar com cuidado. Aí, ó. É BR-230, rapaz. Ai. Aí eu não vi a corrente se tá esticada. Vocês não me responderam. No outro vídeo eu perguntei se tá boa. E aí? Tem que ver a hora aqui agora no spot. GPS TPMS desligado. Estamos aqui no modo raiz. Voltou o asfalto de novo, eu já não estou entendendo mais nada. Eu não sei onde que são os tais dos 30 km de terra. Talvez esteja mais próximo de Itaituba. E aqui, ó, eu estou a 55 km de Rurópolis. E provavelmente daqui a pouco chega a entrada para Fordlândia. E acaba o asfalto de novo, quilômetro 78. Será que é isso? Acho que sei lá que quilômetro que é esse.
E também deve ser só um trechinho. O que eu me lembro é que no acesso a Fordlândia é uma parte de asfalto. Doguinho! E justamente na entrada de Fordlândia vai ser um marco histórico para mim. Porque aí eu vou ter completado a Transamazônica de ponta a ponta, né? Juntando com a outra viagem que eu fiz. Então o trecho que eu não tinha passado foi esse de Uruará até a entrada de Fordlândia. Os outros 2 pedaços eu percorri com a F800. Paz do céu! Pelas barbas do profeta. Quem falava isso? Vocês lembram? Foi ele! Silvio Luiz. Ó. Ó, que lugar bonito, não? Uma ponte construída sem as cabeceiras. Olha lá. Rio da Floresta Amazônica. Vou tirar uma foto aqui. Registro feito. Seguimos. Eu não sei o nome do rio porque não está escrito aqui. Mas aqui está escrito: seja bem-vindo ao balneário Rio Cupari. Cupari. Acho que é Cupari, então. A entrada de Fordlândia. Que é a 64 quilômetros de Rurópolis. Lembrando que esse meu edômetro não é lá essas coisas de confiável. Aí, ó. Bora! 48 km. Então aqui eu completo a Transamazônica em 2 motos diferentes, mas o objetivo é completar com essas lendárias aqui, eu e o Le Capel. As castanheiras ali. Os primeiros 20 quilômetros da estrada tá nesse padrão aqui, ó. No geral muito bom. Um trecho ou outro com umas buraqueiras. Sei que mais pra frente tem uma parte que eles extraem algum minério e tinha areia na época, né? Não areia, esse minério que se espalha na estrada. Ficava uma parte fofa. Não sei se está assim ainda. Tem um município no meio do caminho. E aí depois mais uns quilômetros para chegar em Fordlândia. O dia tá nublado aqui, olha ó, os pássaros, que bonito. É capaz que a gente ainda consiga ir para Itaituba hoje. Que ainda tá cedo. Vamos chegar lá, ver se a gente consegue entrar no galpão. A última vez eu tive um pouco de dificuldade e de repente apareceu um cara lá, eu pedi para entrar e ele deixou. Ó, a ponte, ó, tem que ficar esperto com isso. Ela aparece do nada. Fordlândia, ela fica às margens do rio Tapajós. Assim como Itaituba. Bem-vindos a Acrelândia. Um vilarejo aqui, ó. Bem pequeno, mas já tem uma oficina de moto aí. Aí, a Mazin Motopeças.
e acabou. Tem um celeiro aqui ainda com aspecto de americano. Olha que estradinha bonita. Ai. Que é isso? É uma casinha ou uma igreja? Um buraco. Boa. Ai, 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 ai. Não consegui ver. Estamos próximos já. Uns 10 quilômetros. Vou ver se eu passo dessa vez na Vila Americana, que a outra vez eu não passei. Aqui tem uma mineradora, acabamos de passar por ela. Eita, fumaça! E aqui na frente eu acho que tem outra, que eles já saem direto com a carga pro rio, que é ali em cima. Olha a janta, pessoal, a galinha pendurada aqui, ó. Boa. A janta não, o almoço. Estamos chegando, pessoal. Olha ali, ó. Aqui é um acesso para o rio. E dá pra ver a famosa caixa d'água ali, ó. Sejam bem-vindos a Fordlândia, município de Aveiro. Aí, ó. Os galpões ali. Bom dia. Bom dia. E o riozão Tapajós ali no fundo. Olha aí o galpão. Tem mais um galpão lá na beira do rio. E esse aqui é o famoso galpão que ficam as ferramentas. Eu sentei nesse banquinho aqui e fiz um vídeo a outra vez. O pessoal jogando bola. Vamos tentar ver aqui direto. Bom dia! A gente pode visitar aqui? Ah, beleza, valeu! Bom dia, tudo bem? Podemos visitar o galpão aí? Você vê que sou de onde? De São Paulo. Viemos um pouquinho longe, né? Esse monte é bem perto dos... Beleza. Aí, pessoal, estamos vindo aqui nos galpões. Estamos aqui com o seu Paulo. A famosa caixa d'água. De tornearia. E aqui era o... ficava a estufa de secagem de madeira. E me diz uma coisa, Henry Ford já veio para cá ou Não. ele mandou filho, funcionário? Ele nunca pisou aqui. O Henry Ford mesmo nunca pisou aqui. Só mesmo a chefia dele, só a turma dos trabalhadores dele, né? E passou muitos anos, veio um neto dele aqui. Só depois de muitos anos que veio o neto dele já, depois dele ter ido embora daqui tudo, abandonado, saíram daqui, né? E o objetivo era plantio de... Era, o objetivo deles era a seringa, né? Seringueira. Para extrair a borracha. Mas só que aí, uma coisa era você, ele era ser a
a seringa nativa. E outra coisa era produzir ela, plantar para... Aí ela teve um processo diferente, né? Porque a nativa, ela nasceu um pé aqui, outro ali, outro ali, tinha um espaço. Aí como ele cultivou, aí ele uniu os espaços menor. Aí com isso deu um inseto chamado lagarta, que mais ou menos dava quase uns 10 centímetros cada uma. E aí ela subiu numa e descia na outra. Aí expandiu muito. Isso aqui tem alguma coisa a ver da época ou não? Isso aí houve a Guerra do Golfo, né? Houve a Guerra do Golfo. O Brasil foi um país que mandou ajuda humanitária para lá, né? Remédio e tal. E aí, quando terminou a Guerra do Golfo, aí os países que ajudaram na Guerra do Golfo foram contratados com esse tipo de carro. Aí o governo do Pará doou esse prefeitura de Aveiros. Válvulas de admissão escape, eu não sei identificar quais, né? Mas aqui parece ser... Pega, por favor, a lâmina pra gente ver se tá no ponto. Essa foi boa. Eu vou regular a válvula depois. Olha isso aqui, hein? Essa é bruta. Olha a máquina, os equipamentos. Ah, sério? Que isso é ferro? É um maciço. Olha. Aí chegou um cidadão aqui que estava conversando comigo. Eu posso levar? Eu falei, amigo, eu lhe dou ela para você. Só pode levar. É só carregar, né? Bonito, veio de lá. Nós estamos dentro do barracão de produção. Essa aqui era a tornearia, a parte de tornearia. Aí tem as fresas. Agora o olho do Lecapel vai brilhar. Primeiro vem ver aqui o hospital, ó. Essa era umas camas do hospital que ficou aí. Isso aqui deve ser a máquina de raio-x. Vai sair bem isso aí. Sério? Tinha uma lâmpada aí para... sala de cirurgia. Rapaz. Essa mesa aí fora aí que tá aí fora de ferro. Ó, mesa de ferro. Eu queria uma bancadinha dessa lá em casa, hein? Ele falou que eu posso levar, se eu conseguir carregar. Cadeira de um braço só. Aí vamos lá, vamos fazer uma descrição dos itens que eu conheço. Se eu errar, o senhor me ajuda. Isso aí é uma Isso aqui é uma furadeira. É uma furadeira mandrilhadora. A gente chama isso de furadeira radial pelo tamanho que ela consegue furar. O que é mais legal disso é que é movida a correia. Isso aí é uma coisa muito antiga, mas é movida a correia. Ali atrás a gente tem 2 desempenhos. Aqui um torno, 3 castanhas, horizontal. Pra tornear a peça pequena, né? Tornear a peça pequena. Aqui, ó, carro longitudinal, transversal, ajuste de ferramenta, a placa para prender a peça aqui, como provavelmente eram peças muito grandes, prendia dos dois lados, né? Fazer eixos aqui, ó. Passa o eixo aqui dentro, vai prender uma placa, 2 placas e aqui provavelmente ferramentas para fazer. Era um torno de produção, né? Isso aí é o que? Freio? Não, isso aqui é para movimentar a ferramenta. Então você está torneando, você movimenta a ferramenta no limite que você quer para fazer a usinagem. O que eu entendo, né? Um pouco que eu entendo desse. É muito antigo isso aqui, é muito antigo. Aqui já é um torno mais convencional, então. Movida a correia, tá sem as correias aqui. Placa de 4 castanhas, contraponto. Provavelmente aqui a transmissão. Barramento. E sim, pelo tempo, muito bem conservado, muito bem cuidado. Tem marca? Brown Sharp. Para quem conhece Brown Sharp aí, explica para nós da onde veio, quem que é o fabricante. Estados Unidos. Ó, Estados Unidos. Aqui provavelmente. Tem até placa de patrimônio. E ele tem automático, velho. Tem aqui o automático para movimentar. É uma coisa assim que eu nunca tinha visto. E olha que eu tô dentro de tornearia, ferramentaria, 1990, 35 anos. E esse aí do lado? É pra tornear o quê? Olha o tamanho do barramento. Eu vou fazer uma rosquinha. Ó, assim, o tamanho que é, uma rosca dessa daqui, ó, precisa de um torno desse comprimento para fazer. Então,
Esse aqui é um torno que faz manutenção nele mesmo. Aqui já tem um motor, né? Todo sistema de... Ele funciona. Ele funciona? Esse senhorzinho aí que trabalha nele aí. Rapaz, esse funciona. Ele faz peça nele. Rapaz, aqui o sistema de engrenagem, troca velocidades. E aqui temos uma fresadora. Como que o senhor chama? Como que o senhor chama? Edi Jansen Branco. Oh, e o senhor que mexe aí nas máquinas? Qual que tá funcionando ainda? O torno lá. Essa funciona, mas vai vir o motor. Levar o motor. Se colocar o motor, funciona. Aqui, se a Teneré é a mãe da Carianas, essa fresadora é a mãe das fresadoras. Rapaz. Isso aqui provavelmente fez muita engrenagem, fez muito raso, muita peça prismática. Né? E aquela ali, que é? Que a última vez que eu vim aqui eu não sabia o que era. A prensa? É uma prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica. E como que ela funcionava, que eu não consigo entender? Ela aqui o motor fica aqui atrás. Motor, cara, motor. Isso aqui é ponto morto, aqui ela vira o motor funcionava aqui. Tá, então ficava só. Aí pressionava pra cá, assim. Provavelmente aqui, regulava aqui, né? qualquer peça A aí. posição, e aí o pistão ele vinha. Apertava aqui. Pá. Aí ela saía. E ela era hidráulica. Hidráulica. O motor funcionando lá e ia saindo. Aí pegava a peça aqui que era para sacar ou apertar. Aí estampava a peça aí. Aqui pegava um tarugo assim, 10 polegadas. Aqui esse é da forja elétrica que tinha ali. Aí trazia para cá, deixava com a perna da posição já. Aí ligava, pá, ela pegava o tarugo e ia colhendo. Ele ia. Eu sou. Aqui tem uma junta cega, tá ali dentro. Eu sou dessa área de mecânica, né? E muita gente, quando fala assim, a ferramentaria, né? Pensa que são ferramentas de chave de fenda, alicate. Tudo A ferramentaria, na verdade, são ferramentas, inclui estampo e estampos de corte de dobra, que aí seriam usadas nesse tipo de... Assim, eu imagino aqui o tipo de estampo antigo feito aqui para ser usado aqui. Isso é uma ferramenta, né? A ferramenta que se coloca nesse tipo de máquina. E essa daqui, o que é? Isso aí é uma prensa manual. Prensa manual. A gente chama essa daí de balancinho, né? Prensa manual. Aqui tem uma engrenagem de Teneré, de terceira e quinta aqui atrás, ó. Ó, tá funcionando. Desce, sobe. Rapaz. Então eu vou prensar aqui uma panela. Ui. Não, tô bom, não. Quem começa, né? Uma Cortador de... serra tico-tico. Essa serra tico-tico aqui, quando eu comecei a trabalhar com ferramentaria em 1990, a gente só tinha esse tipo de serra. É uma serra compridona larga. E Onde que passa a serra aí que eu não tô entendendo? Peraí, deixa eu passar para o outro lado. Aqui, ó. O que acontece? Você prende... É uma serrona larga, assim, ó. Deve dar umas 2 polegadas, ela é presa aqui. Então, como que é o trabalho? Ela levanta, puxa cortando. Levanta, puxa cortando. Aí a gente chama esse tipo de serra de tico-tico. Vai e volta. E corta assim. Eu cheguei a cortar tarugo de 5 polegadas numa serra dessa aí. Corta muito bem. Agora você acabou de entregar a tua idade. Olha o capricho aqui, ó. Tem um projeto para... Esse prefeito tinha que ter um projeto. Sim. Pegar os alunos aí, ensinar. A escada de aço. Olha aí, ó. E mesmo assim é o tamanho das madeiras, ó. Olha. Tudo através de esteira. Ia lá pra estufa. Ali é a estufa. Isso. E é o que faz o óleo da andiroba. As moças que Andiroba. Andiroba é uma coisa muito valiosa. Aí, ó. Castanha de andiroba. Ó, essa... As caixinhas com as peças mágicas, ó. Aí, parte hidráulica. Tamanho assim, o pessoal levava para pilar alguma coisa.
Esse aqui nós vamos pedir aqui, ver se nós podemos testar se serve na pinça. O Almox. Vou descer por outra escada aqui. A famosa caixa d'água. Paulo. São Paulo, posso levar uma dessa castanha? Pode. Eu faço coleção, eu tô colecionando pedrinhas. Aqui não vou levar pedrinha, vou levar castanha. Acha que se colecionar pedra, aqui é o lugar das minhas pedras. Essa? Vou virar torneiro. Ó. De lá, mas se for um Cincinnati, isso eu nunca tinha visto. Cincinnati. Ah, a placa estava aqui. Só pra você... Onde? Onde a gente bate uma foto com um Cincinnati. Tem a chave ali, abre aqui, ó. Aí, ó. Tem esse plaqueamento. Depósito de ferramenta. É todo plaqueado na época, era assim. As pontas de eixo ali. Aí tem um resto de trabalho de torno, para essas peças de baixo aí, a parte que leva para o torno lá. Setor de material. Eu vou gravar uns 2 filmes aqui, só eu gravar filme aqui para... Aí, ó. Aí ficava as ferramentas deles, ó, o armário como era. É o computador novinho. Organizado tudo. Hoje é depósito da agricultura. A agricultura que trabalha com esse setorzinho. Toma conta do material dela. Eu tava torneando uma peça ali e eu tô precisando de uma ferramenta de flangear. Você tem aí, seu Thiago? Qual que é a especificação? Eu preciso de uma para eu tornear externo, uma para bloquear, que é tornear interno, e depois uma para facear. Preciso terminar uma peça lá. Aqui só tem peça de Teneré, Yamaha Teneré 600. Você tá precisando de quê? Meu, você não tem um calibre de folga pra gente medir válvula? Aqui temos CDI, a engrenagem de terceira, a engrenagem de quinta marcha. Tudo guardado aí? Tá, vou ver se eu acho alguma aqui. Peraí. Posso abrir aqui, seu Thiago? É área restrita. É um cubo da Teneré, forjado. Se quiser, tá em promoção. Nunca foi usado. Meu, a gente se diverte aqui, mas é muita história envolvida aqui, sabe? Ver um negócio desse aqui é muito legal. Daí, levaram quando eles fizeram um motor fábrica alemã, Junks, fábrica alemã. Aí veio esses 2 tanques aqui de combustível. Isso é tanque. De combustível, diesel. É o tanque 1, tanque 2. É de combustível, por isso que ele tem esse em cima aí para sair. Um respiro, né? Isso. O que é isso aqui? É laranja? É laranja. Aqui são 2 tanques. Olha o tamanho do bicho. Olha o motor. Junkers. Fábrica alemã. Será que esse pistão serve na Teneré? Aí. Bom dia. Bom dia. Dá uma focalizada nessa criança aqui, ó. Isso aí é um, isso aqui é outro. Um sobe e outro desce. O carburador. Olha o tamanho do pistão. Quem tem um pouco de noção vai entender. Esse sistema de dínamo ou estator é o mesmo sistema que a Teneré usa. Você tem um bobinado que vai girar ao redor de ímãs e aí ele capta eletroímãs, né? E isso gera energia que depois ela é acumulada de alguma forma para ser utilizada no que for necessário. Então
É um princípio simples, básico, mas que, assim, a exemplo da Teneré funciona até hoje. Provavelmente aqui não sei dizer, né? Vou falar o que eu acho, capacitores ou sistema de armazenamento da energia. O painel de controle. Rapaz, é uma fortuna. E ainda tem muita fiação aqui ainda, né? Isso aqui é fio ou é... Não, isso aqui é... O sistema de água que era tratada, havia tratamento na época. A água vinha de lá de uma... Não sei se vocês vão ver lá embaixo, lá tem uma casinha que está já tombada. Saía de lá a água, jogando com esse tanque grande aí veio para a parte de filtramento e tratamento. Aí de lá descia, outro tanque subia para a caixa. Ah, e a caixa, aquela caixa d'água famosa. Isso. Olha os tanques funcionando. Embaixo lá tem umas pedrinhas, um seixozinho que faz o coamento. Só que não há mais o tratamento, e na época eles usavam uma pedra úmida para tirar toda a sujeira, as impurezas da água. Limpava e mandava para rua. Aí hoje, do jeito que ela vem, ela vai. E aqui é a famosa Essa aqui é a caixa. caixa. Olha o tamanho da bicha. Quando você chega lá no meio dela, o rio está bem em pé dela. Libera lá. Eles liberaram. Agora no momento ele não liberou ainda. Já está enchendo aí. Aí Eu fui contratado temporariamente para algumas horas de serviço. Como que é seu nome? Ulisses. Então o Ulisses vai me dar um treinamento prático aqui, que eu já fiz a parte de teoria. Para que lado nós vamos virar? Vai cá, bem devagar. Bem devagar. Então você fala se é muito rápido. Não, pode ir um pouquinho mais rápido. Mais rápido. Que é força de homem, rapaz. Isso, porque a pressão da água desce e ela tá toda trancada. Como que fala? Tá dando pressão aí na... Entendi. Então eu vou virando, na hora que chegar no momento de parar, Isso. você me fala. O senhor vai escutar quando a água, ó, tá escutando? Tô escutando. Que a água já tá sendo distribuída aí pra... Pra onde vai essa água? Aí ela vai ser distribuída pra cidade toda. Então aqui nós estamos fechando a torneira da cidade. Abrindo o registro da cidade. Aí, ó. E agora? O barulho, esse barulhinho aí que... Tá passando água. Isso. Então... Esse movimento mesmo que o senhor tá levando, tá bom. Tá. A tubulação ela cai aqui, ó. Ela vem do rio, pela tubulação ela cai aqui. O rio vem lá no fundo, depois vai pra lá Aí ela e depois sobe. Joga aqui a água. então lá vem da onde? Aí tu consegue ver aquele cano lá, aquele tubo lá? Aí ela desce aí, vai pra lá. Vai pra lá pro Isso. sistema de decantação. Tomei um coice. Agora nós vamos aqui no outro galpão. Fomos atendidos aqui pelo seu Paulo, muito gente boa. Tá lá. Alô? Que bacana, viu? Le Capel vai dormir contente hoje. Mexeu no torno do Henry Ford. E aqui embaixo, Tapajós aí de guerra. Olha o posto. Uma casa antiga ali. Uma embarcação. Aí, ó. Entrei com a 800, vou entrar com essa aqui também.